Olá, ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. O tema de hoje que nós vamos ver aqui agora já é exatamente as dependências que nós não vemos. Dependências que nós não vemos. Mas antes de eu falar sobre esse tema, eu vou dizer para você que este sábado não haverá palestra devido ao feriado. Então, no SEC não haverá palestra devido ao feriado. E ainda tem uma coisa que eu preciso acrescentar e que seria bom você anotar. Curso de autodefesa psíquica e imposição de mãos em novembro. Não perca, e é só ligar no 5904-2116. Curso de autodefesa psíquica e imposição de mãos em novembro. Ligue no 5904-2116. Então é isso. Em Santos nós temos um programa de TV, na NET Canal 11, todo sábado às 10h30 da manhã. Tá ok? Vamos aproveitar aí para a gente, nessa vida, acrescentar conhecimento e fazer um caminho mais saudável. Então, olha só. Dependência que nós não vemos. Quer dizer, eu até acho que as dependências que a gente tem, a gente sabe, Talvez a gente negue, mas a maioria delas a gente sabe. A menos que a pessoa esteja tão sobrecarregada de sofrimento que às vezes ela não enxerga, porque nem isso dá para fazer, Bom, mas o que é ser dependente? Vamos lá. Olha, eu penso que existem aquelas dependências que são físicas, Quando você tem um problema físico, que você fica dependente de alguém que te ajude, de uma associação, de alguma coisa. Você não pode, às vezes, se locomover, ou tem muitas dificuldades que um ser humano pode ter físicas, que o impedem de ter autonomia. E existem aquelas dependências que são emocionais. Dependências emocionais é outro tipo de dependência, E aí, esse tipo de dependência, eu penso que a gente pode tentar resolver, Você vai falar, mas a gente vai resolver como, Se eu, por exemplo, olha só, presta atenção, porque isso é muito engraçado, mas é verdade. Eu falo que é engraçado, porque cada um de nós já pode ter passado por esse tipo de experiência, Que é aquela dependência do ego auxiliar. Para tudo que você vai fazer, você precisa de alguém ali por perto para te ajudar, Por algum motivo. Veja, eu estou falando só de dependência emocional, não estou quando a pessoa tem alguma dificuldade clara, uma dificuldade que não que não está vinculada a uma doença física, algum problema, não é nada disso, é emocional mesmo, por conta do que ela passou na vida dela. Então, você imagina uma pessoa que é tímida, E é engraçado porque eu já vi esses casos, de a pessoa precisar falar em público por algum motivo, mas se tiver alguém do lado, a pessoa consegue falar com mais facilidade. Se não tiver ninguém, fica difícil, porque ela fica exposta sozinha ao olhar de todos, Mas isso é um tipo de timidez, em que até com a ajuda de um ego auxiliar a pessoa consegue dar conta, e aí fica melhor a situação, É aquela coisa engraçada de quando você vai subir no palco, se tiver alguém do teu lado, você divide a atenção com a pessoa, isso te dá um certo relaxamento, um certo lenitivo, Mas isso é uma dependência, Uma dependência que a gente tem que resolver. Eu não acho que seja uma boa ideia a gente fazer o caminho da nossa vida e falar, deixa para lá, isso aí passa, e vai tentando soterrar as coisas que nós somos, e aí você vai viver uma parte só de você, nesse caminho maravilhoso que é essa vida. Então, vou fazer um caminho um pouco mais saudável, mais feliz, mais cheio de luz, que aí sim a coisa fica melhor, Ser dependente de verdade, é aquela pessoa que por si só não consegue realizar as coisas que tem que fazer
E aí depende de outro ou de outros, né? Então, e essa dependência, ela pode ser também treinada, ela pode ser pelo hábito, né? Vocês já viram aquelas pessoas mimadas? Pessoa mimada é um caso muito sério, né? Pessoa mimada é aquela que o outro tem sempre que dar conta dela, né? Ela não consegue de verdade dar conta de si mesma e das suas dificuldades. Então é bom observar isso, né? Eu penso que a pessoa mimada é uma pessoa que ela recebeu tanto ou foi tão cuidada que quando ela precisa enfrentar uma situação, aí a estrutura dela, a estrutura emocional, não tem força para fazer nada, né? Não tem mesmo. Ela tem que ser o tempo todo acarinhada, cuidada que nem um bebê, né? Aliás, algumas pessoas que têm esse tipo de dificuldade, né, acabam sempre regredindo, né? O mimado, ele regride, ele é um dependente regressivo. Aí você vai encontrar aquelas pessoas que ficam na cama, deitadas na posição fetal, né? A pessoa fica lá que nem uma coitadinha, como se, né, você tivesse que dar conta dela. E o pior é que a pessoa mimada, ela acha que você é o culpado dela não estar conseguindo as coisas. Então, isso é uma coisa bem séria, né? Você imaginou? Você não consegue de verdade viver, principalmente se você tiver uma vida em comum com uma pessoa mimada, você não consegue viver a tua vida porque você tem que cuidar da vida dela. Essa dependência que a pessoa tem de você é uma coisa que tem que ser curada, porque é uma patologia, não é? A pessoa mimada tem condições patológicas, né? E isso é muito triste, né? Porque o culpado é sempre o outro. Ela não quer se responsabilizar por ela mesma, né? Então, é aquela regressão constante à infância, né? Vamos ser criança de novo, que aí o outro cuida da gente. Então, não é uma boa ideia, não, né? Então, o nosso tema de hoje é as dependências que nós não vemos. Essa é bem visível, né? Que é uma dependência, que eu comecei falando de timidez e tudo mais, mas quando a gente fala da pessoa mimada, né? Que essa é uma característica bem séria, né? E olha, tem mais um detalhe, né? Porque muitas vezes a pessoa mimada fala, não, eu sempre fui mimada, eu sou assim. Não, você tem uma dificuldade que você precisa resolver, né? Não é ser assim e se conformar, né? Você dá conta de você, da sua vida, tem autonomia, tem a vontade, tem a motivação, né? Senão o outro tem que dar a vida dele para você de presente, para você continuar. E isso aí é bem sério, né? Então, as nossas relações de dependência, elas aparecem com vários títulos, vários rótulos. Esse que eu falei de ser mimado é um deles, né? Então, mas existe um processo também que é assim. Você já viu aquela pessoa que, quando alguém está doente, ela fica cuidando da pessoa e se passando por boazinha? Eu sou boa, eu gosto muito, eu vou cuidar, né? E aí faz tudo que a pessoa precisa, né? Aí você fala, nossa, como essa pessoa é bacana. Não, tem pessoas que são assim mesmo, né? Que estão bem resolvidas e que essa atitude é uma atitude de boa vontade, uma atitude coerente, né? Mas tem aquelas outras que não é isso que acontece, não. Que ela está fazendo isso porque ela tem ganho secundário. O ganho secundário é o seguinte, ela tem alguém para quem cuidar e ela tem a companhia dessa pessoa. E muitas vezes a pessoa que faz isso, ela acaba também por permitir que a pessoa esteja sempre doente. Ela alimenta a doença da pessoa para ela ter aquela companhia por mais tempo. Aí já é um nível de patologia, já não é uma coisa que seja saudável para ninguém, né? Então, isso é uma situação de codependência. O codependente, né, é aquele que acaba se vinculando ao outro, né, mas com um ganho secundário. O ganho secundário é assim, pode ser, e não é em todo caso de codependência, eu estou citando um, né, mas
ele parece o que está ajudando, mas de verdade ele está tendo aquele ganho, né, que é quase invisível na maioria das vezes, né? Imagina. E tem casos interessantes, né, de pessoas que ficaram ali na beira da cama, no leito de morte de alguém que eles acompanharam anos e anos, né? E você vai dizer para ele assim: puxa, você sofreu muito, né, acompanhando essa pessoa e ela tendo falecimento. Olha, em parte isso é verdade, mas quando a pessoa morreu, a pessoa que cuidava, ela entrou num luto profundo, né? Porque como é que ela vai fazer agora? Me fala. Agora ela não tem ninguém para cuidar. Na verdade, ela não tem aquela companhia que ela tinha, que muitas vezes é uma companhia passiva. A pessoa só fala assim, ó, traz água para mim, traz uma comidinha, me ajuda a fazer algumas coisas, mas a pessoa não fica controlando, não fica maltratando, não tem força, né, para dominar, né, essa pessoa que tem codependência. Então o codependente está tranquilo ali, ele cuida do próprio amigo dele, né, sempre, porque ele tem o retorno das coisas que ele precisa, que é a companhia de alguém, que é poder conversar, né, é poder ficar mais à vontade, ter mobilidade. Então tem um monte de fatores. Então o codependente também é uma coisa que precisa ser revista para você não levar a tua vida toda para este lado, né? Senão é uma coisa triste, muito triste, né? Você fala: puxa, Moisés, mas e aí? Como é que a gente faz para mudar isso? Não, primeiro nós vamos falar para você que este sábado não haverá palestra no SEC, né, devido ao feriado que nós teremos. O curso de autodefesa psíquica e imposição de mãos, em novembro, não perca, tá? É só ligar no 5904-2116. Curso de autodefesa psíquica é quando você aprende como funcionam as energias, como é que você faz para ir num ambiente e não sofrer as consequências energéticas do ambiente, né? Porque muitas vezes, olha só o que acontece. Você fica conversando com alguém e essa pessoa fala e fala e fala e não para de falar. E aí é duro porque você vai ficando sequinho e no fim da história você já virou uma uva passa, né? E não tem jeito. As pessoas que fazem isso são pessoas que estão roubando energia por uma técnica que é muito comum, que é essa técnica de falar demais. Ela puxa a tua atenção e puxa a tua energia o tempo todo. E normalmente essa pessoa não deixa você falar. Ela começa a falar e quando você tenta falar, ela te corta e continua falando, porque ela está ali grudada, acoplada em você, te drenando as energias. E muitas vezes essas energias são drenadas com a ajuda de um monte de patrocinadores, que são aqueles assédios espirituais, né, bravos, famintos, que querem compartilhar a saúde deles, né, depende dessa tua energia. Então eles têm que compartilhar. É uma equipe, né, de roubo de energia que utiliza o corpo físico de alguém, que é essa pessoa que fala muito. E é óbvio que você quer que eu fale mais sobre isso, mas se você quiser saber mais, aí você vai no nosso curso de autodefesa psíquica. Aí lá você vai poder saber mais sobre energia, como tornar a sua vida mais feliz, tá certo? Mas nós temos terapia, né, no SEC. Então, se você quiser fazer terapia com psicóloga ou psicanalista, se você não sabe como é a sua personalidade e quer saber, né, lá você vamos fazer uma aplicação de um teste de personalidade, né, uma avaliação vocacional, se você quiser. Você vai poder ser atendido individualmente, família, né, casal, filhos, né, pessoas com múltiplas deficiências. Então, é isso aí. Aproveite para você melhorar a tua estrutura emocional e ter uma vida mais feliz. Programa de TV na NET, Canal 11, todo sábado às 10h30, em Santos, tá ok?
E tem os materiais de estudos também no SEC, né? Os materiais de estudos você pode adquiri-los pela nossa loja virtual e você pode baixá-los ou você pode receber também em casa, né? É só entrar em contato com a gente no www.centrodeestudos.org, tem a nossa lojinha lá, e aí pronto. Com esse acesso você vai enriquecer a sua vida de conhecimento, né? Tem CDs, né, e livros que você vai poder adquirir, tá ok? Mas no YouTube você entra e coloca Moisés Ezagui, né? E aí você vai ver muitos vídeos, você vai poder aprender muita coisa, né, que eu acho que é importante, e fazer um caminho de conhecimento, né? O caminho de conhecimento é impagável, não é verdade? A gente tem o caminho da euforia e o caminho do conhecimento. O da euforia é aquele que você fica fazendo todas as coisas que não interessam, só massageando o teu ego, né? E o caminho do conhecimento é aquele que a gente faz as coisas que são necessárias, que podem trazer muita alegria, muita felicidade, mas não são momentos de pulsos eufóricos, são momentos realmente de uma vivência satisfatória interior muito grande, tá? E hoje o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre dependência, né? Dependência, isso para mim é interessante, porque se a gente quiser se tornar feliz, olha só, feliz de verdade, nós temos que ficar independentes em todos os pontos que a gente puder, né? Eu considero que se você conseguir ficar livre financeiramente, né, parar com essa coisa de ficar dependendo dos outros, né? A menos que você tenha algum problema de saúde, algum problema, não estou falando de uma situação excepcional, não, mas se você tiver condições de se manter, que você se mantenha financeiramente, é importante para a gente, e você se banque também emocionalmente, porque dependência é muito fácil, né? Nós inventamos tantas desculpas para ser dependentes que elas começam todas nas nossas características emocionais, às vezes as mais simples, né? Você já viu aquela coisa por exemplo, de você procrastinar? Você tem alguma coisa para fazer, aí você, não, depois eu faço, depois não tem problema nenhum, eu faço, né? E aí você empurra aquilo, porque você não quer ter contato, não quer que tomar uma atitude, né? Uma atitude de resolver a questão. Mas aí atrás está escondido o medo, e está escondido muitas vezes a dependência que a gente tem de outras pessoas. Então, você procrastina ou passa para alguém resolver, né? Muitas vezes a pessoa procrastina e depois passa para alguém resolver, porque ela não consegue, ela não tem independência, autonomia. E às vezes coisas muito simples, coisas muito bobas, que podem começar na nossa própria casa, né? Na nossa casa. Se precisa de alguma coisa, em vez de você se levantar para pegar, você já passa para o outro. E você pode passar isso de uma forma tranquila, né? Porque você sempre vai fazer, mas você pode passar isso porque você também não consegue fazer ou já criou o hábito da preguiça, né? Aqueles hábitos que a gente vai criando na nossa vida e que no final dela só nos prejudicam, né? Então, eu não penso que a gente deva viver dessa forma, né? Não penso mesmo. Nós temos que fazer o máximo melhor para ter felicidade, para ter tranquilidade, para ter paz, né? A gente vive naquela turbulência interna, sofrendo, né? Assim, é um conflito que não acaba nunca, né? Porque não vai acabar mesmo. Esses conflitos, eles têm um monte de nomes, mas estão todos dentro da mesma caixa, né? Então, é a raiva, é o ciúme, é a dependência que a gente está falando hoje, tudo isso está um bolo só, né? E nós, no final das contas, quando a gente pratica uma atividade específica com qualquer um desses componentes de bolo emocional, aí ele vai ter o nome, né? O ciúme tem o nome, tá bom? Mas por que ele tem o nome? Porque ele é um tipo de atividade. A dependência também tem um nome, que é a dependência, mas ela se exerce de um outro jeito. Então, só para a gente ver que o composto integral nosso, ele é um bolo, né? E é um bolo que está na nossa parte reativa, né? Nos nossos chakras mais baixos. É assim que funciona. Mas você fica à vontade também, você está assistindo o programa, de repente você fala,
Moisés, mas eu não estou de acordo com você não. Então manda, olha só, nós temos o foradocorpo.com e você pode colocar a tua questão lá e eu vou respondendo, né, na medida, é sequencial, né? Não adianta você fazer a pergunta hoje e querer que eu responda amanhã. Tem votação, você vai colocando e eu vou respondendo em vídeo, né? Eu vou fazendo os vídeos de resposta e aí é bacana, né? Porque a pessoa aproveita isso, né? Esses vídeos vão ao ar e não só uma pessoa, mas muito mais pessoas se beneficiam, né? Quando a gente coloca uma questão que é importante, né? Nós estamos falando sobre dependência. E dependência pode ser, olha, dependência, ela muitas vezes pode ser em uma coisa específica. Por exemplo, pode ser uma dependência de alimentação, né? Pode ser uma dependência do trabalho. Você vai falar, mas isso é normal. Não estou falando do que é normal, estou falando exatamente daquilo que poderia ser diferente, né? Porque, tá bom, você precisa se alimentar, não precisa? Até um ponto é absolutamente normal. Mas quando você passa da medida, aí você já se torna um dependente daquilo, né? Uma coisa é você chegar no almoço, fazer a refeição tranquilamente, acabou, está tudo bem, né? A outra coisa é você comer e não parar mais de comer. Aí você já tem uma dependência alimentar, né? Uma compulsão, que aí já tem outro nome, mas é uma dependência. Você não consegue, né? Você não pode ver um chocolate que você vai comer chocolate, e come chocolate, e come chocolate. Isso não é saudável, né? Então, quando a gente está falando de dependências aqui, nós estamos falando de dependências que podem ter o cunho físico, né, como eu já falei, que a pessoa tem uma dificuldade física, e aquele cunho emocional, que é o que a gente está comentando mais hoje aqui, que eu acho que é importante a gente sair disso. Então, falei já de várias coisas, de vários tipos de dependência, e esse último que eu estou falando, que é de alimentação, ele também, no âmbito que eu coloquei ele é emocional, é o excesso, tá? Então, de a gente ter essa noção, para não ficar arrumando aquelas desculpas. Não, mas eu tenho problemas, né? Sabe? E aí você vai dizer que tem problemas médicos, que é assim mesmo, né? E no final das contas, a maioria das pessoas que comem muito, né, come muito porque se acostumou a comer muito, porque está preenchendo alguma coisa. É muito mais emocional do meu ponto de vista do que aquelas coisas que a gente fala que tem a ver com a própria estrutura física da pessoa, com as dificuldades que ela tem de glândulas e tudo mais, né? Então, nós estamos falando de dependência, tá ok? E nós já falamos bastante. Agora, eu preciso dizer para você o seguinte, que você pode acessar o nosso site www.centrodeestudos.org. Você pode entrar no foradocorpo.com para fazer as suas perguntas e também pode entrar no Facebook, no Amigos do SEC, e participar desse relacionamento maravilhoso que a gente tem feito, tá certo? Então, é isso aí. O nosso site www.centrodeestudos.org, o nosso blog foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você e a gente vai... nosso telefone é o 5904-2116. A gente se encontra no próximo programa.